minha turma amada e querida, eu quero dizer para vocês que nesse momento vocês tenham paciência. Acredite, tudo vai se resolver. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Confie em Jesus Cristo, porque Ele nos ama muito, viu? E eu quero também dizer para vocês que vocês são a minha motivação. E eu quero ser a motivação de vocês para a gente vencer esse momento difícil, né? E logo, logo a gente tá nas nossas salas de aulas. Agora, livro na mão, né? Nosso livro de filosofia na mão, vamos falar sobre o capítulo 3, né? Da unidade 2. Nós falamos antes, né, da filosofia helenística. E o que tem na filosofia helenística? Tinha as correntes filosóficas, o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo. E essas correntes filosóficas estavam preocupadas com as emoções, com a questão da gente não estar se prendendo a bens materiais, porque só isso, né, se a gente se preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, vai fazer com que a gente consiga chegar ao conhecimento. Agora nós vamos entrar no período chamado Idade Média. A Idade Média é conhecida, né, porque nesse momento se busca entender Deus. O fato da gente ter fé por meio da razão. As temáticas desse período é Deus, a alma e a vida após a morte, né? A explicação da existência de Deus, né? A nossa alma e a vida após a morte. Porque quem vai para algum lugar é a alma. A arte desse momento, do período medieval, é muito pautada em querubins, anjos, santos, a imagem, né, de Deus, de Jesus Cristo e também os demônios. Então, marca, né, bastante, a gente percebe que o sentido principal, né, os estudos principais desse período estão todos relacionados à Bíblia, que para esse período é conhecido como livro sagrado. Gente, vocês vão ouvir som de galinha, galo, cachorro, gato, vaca, boi, porque essa região que eu moro aqui, ela é uma região onde as pessoas costumam criar esses animais. Essa é a minha trilha sonora, tá bom? E eu espero que isso não atrapalhe a concentração de vocês, tá certo? Então, nesse período, né, o livro mais estudado é a Bíblia, né, e o tema principal é a razão e a fé, né, entender por que a gente tem que ter fé, compreender a fé, para que a gente possa se aproximar mais, né, do pensamento ou, vamos que dizer, se aproximar mais de Deus. É isso que a Idade Média busca. Antes de estar aprofundando mais o conhecimento, eu gostaria de dar um recado para vocês que está lá na página 43. Vocês estão vendo aí na página 43? Aí na página 43 ele está falando sobre o respeito, né? Porque a filosofia, neste momento, ela busca, colocar dentro do ser humano questionamentos, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, o período contemporâneo, a filosofia ela tem trabalhado as questões dos valores morais, né? A questão da tolerância, do respeito. Ela tem continuado trabalhando com a reflexão, certo? Refletir o que na religião, tia Jússi? Refletir que existem muitas religiões, né? Muitas religiões. Se essas religiões não atentam contra a vida, então a gente precisa respeitá-las. A gente precisa respeitar o modo como nossos colegas, como os nossos irmãos, os próximos, né, sentem a fé. Nós precisamos respeitar, viu? É uma questão de, vamos que dizer, de tolerância, né? A gente tem que aprender a ter tolerância. Voltaire, um filósofo do período iluminista, ele diz que posso não concordar
o que você fala, mas defenda o direito de você poder se expressar. Então, a gente tem que respeitar, tem que ter tolerância, tá bom? Compreender e também compreender as pessoas que não têm fé. Não julgá-las. Ah, você não acredita? Por que você não acredita? A gente não pode fazer isso. Nós temos que conhecer, né, compreender e respeitar a fé, né, e quem não tem fé. Nós temos que respeitar quem tem fé e quem não tem fé. Nós temos que fazer isso, viu, gente? Até porque a filosofia, né, ela tem esse papel de gerar uma reflexão para que a gente entenda e aprenda a ter tolerância, para a gente poder conviver melhor, porque nem todo mundo, né, de fato, comunga das mesmas opiniões. E para viver num mundo tranquilo, calmo, como o mundo que os filósofos helenísticos desejavam, a gente tem que aprender a ter paciência, respeito e tolerância. A tia também colocou para vocês ouvirem uma música, né? Ouvir uma música que fala sobre Deus, que faz uma reflexão sobre Deus, né? Essa música fala que ninguém explica Deus, porque os desígnios de Deus, né, são muito grandiosos. E nesse período da Idade Média, o que é que eles querem? Eles querem se aproximar de Deus. Eles querem chegar à intimidade de Deus, né, por meio dos estudos da Bíblia. Como eu já falei, a Bíblia, neste momento, é considerado o único livro, né, com todos os conhecimentos. É tão tal que os outros livros, né, os outros conhecimentos são chamados de pagão. Todos os outros conhecimentos são chamados de pagão. Em alguns livros, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que a filosofia do período antigo tem uma nomenclatura para a Idade Média, a filosofia pagã. Por que pagã? Porque não está falando de Deus. Então, se não está falando de Deus, para esse período da Idade Média, isso era um pensamento pagão, ou seja, um pensamento de quem não acredita na minha fé, né? Acredita em outra fé, mas não tem fé no que eu acredito. Porque neste momento, para os filósofos do período medieval, para os pensadores do período medieval, a fé em Deus era sim, né, o início de um conhecimento verdadeiro. Nós teríamos um conhecimento verdadeiro. Vamos aqui à página 44 e 45, certo? Vamos falar aqui da relação da filosofia com o mito e a religiosidade, tá bom? Gente, nós sabemos que a filosofia, ela se desligou do mito. Por quê? Porque os filósofos acreditavam que nós precisávamos chegar a um conhecimento que realmente se comprovasse. E o mito, por ser, né, um conhecimento pautado em histórias fantasiosas, ele não nos levaria a nenhum, né, lugar. Por exemplo, nós nunca íamos encontrar ou compreender a origem da vida, não iríamos entender os problemas, não iríamos entender a política, se nós só pautássemos no conhecimento mítico. Porém, gente, existe, né, filósofos, como os filósofos pré-socráticos, que ainda estavam ligados ao mito. Eu não vou dizer para vocês que, de fato, né, eram todos, não eram todos, mas, por exemplo, o exemplo de Parmênides. Parmênides, ele acreditava que o conhecimento que vinha para a sua mente não era dele, era de um ser sobrenatural, e esse ser sobrenatural soprava nos seus ouvidos esse conhecimento. Pitágoras fundou uma igreja, né? Fundou uma igreja com o objetivo de cultuar a matemática. Então, podemos perceber que, mesmo dentro da filosofia, ainda existia
posturas mitológicas e pensamentos religiosos. Aí diz assim, tia, tu tá dizendo que o mito é verdade? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro, né, da postura filosófica, dentro dos filósofos, ainda existia um vestígio do mito e ainda também existia um vestígio de religiosidade. Então, vamos se dizer que a filosofia tenta se desligar do mito, mas quem filosofa, quem anda filosofando, ainda tem características, né, do mundo mitológico ou do mundo religioso, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Já falei de Parmênides, Pitágoras e agora eu vou falar de Platão. Platão acreditava na reencarnação. Por exemplo, se a alma habitasse esse corpo aqui e esse corpo fosse um corpo que não tivesse virtude nenhuma, que fosse um corpo só vicioso, aí essa alma ela não ia transcender. Ela não ia conseguir chegar à sua elevação. Então ela teria essa alma que procurar outro corpo. E se esse corpo, de fato, também não tiver virtude nenhuma, aí a alma ficaria procurando, até encontrar um corpo que realmente tivesse virtude e a alma ia poder transcender. Então, esse, né, é um pensamento religioso, né, que veio de quem? De Platão. Então, a filosofia, né, de fato, quem produz ela tem sua fé e também tem seus mitos. Agora vocês se preparem para estar lendo a página 45, tá bom? E o restante do conteúdo, que na próxima aula a gente vai falar sobre esse conteúdo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu estou com muita saudade de vocês. Um cheiro para todo mundo!